Voltamos com o Estúdio CBN desta terça-feira. Já estamos na linha com Josinéia Zanardini, advogada, especialista em direito contemporâneo e procuradora municipal em Campo Largo, no Paraná. Muito obrigado por nos atender e conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, Leandro, pelo convite. Muito obrigada. É um prazer conversar com vocês. Bom, vamos lá, né, Josinéia? A gente viu em vários locais, em vários estados, em várias cidades inclusive passando por situações caóticas e muito complicadas nessa pandemia, né? A vacinação chegando, mas um desrespeito à ordem prevista, né? A prioridade aos públicos, né? A gente está falando de profissionais da saúde, idosos, indígenas, quilombolas. Então a gente vê o que a gente chama aqui no Brasil, né? Uma forma simplificada também de colocar nas manchetes, os fura-filas, né? Quais os crimes previstos nessa prática de fura-fila de vacinação que foi flagrada em tantos locais aqui do Brasil? Então, Leandro, realmente é bem triste mesmo essa situação que a gente está vendo ser noticiados aí pelo Brasil afora, sendo mais de 16 estados, já houve relatos e denúncias no Ministério Público, então realmente é um caso bem grave que a gente está vivendo, né? Então, existem várias implicações do ponto de vista jurídico e que é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, e realmente acredito que não tenham, né? O conhecimento de que realmente existem implicações em várias esferas, inclusive, tanto na esfera penal, quanto administrativa e quanto a esfera civil. Então, assim, se a gente for falar da esfera civil, existe a possibilidade das pessoas serem responsabilizadas por uma ação chamada ação de improbidade administrativa. Tanto o particular, o beneficiário que furou a fila, quanto aquele servidor público, aquele funcionário público ou até aquele agente público que aplicou a dose ou que determinou, deu a ordem, por exemplo, para ser aplicada aquela vacina, ou que desviou, né? Então, todas essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas por uma ação que a gente chama de ação de improbidade e que tem, nessa esfera civil, várias consequências. Consequências como ressarcimento do dano, né, pode ser compelido a ressarcir esse dano do desvio dessas doses, porque temos que levar em conta que a vacina, ela é um bem público, ela foi comprada com dinheiro público, inclusive é um bem escasso, né, Leandro? É um bem muito escasso. Então, ela foi comprada com dinheiro público, ela é um bem público, e aí todo desvio, ela tem consequência. Então, essas pessoas que infringem essa determinação, porque houve uma determinação de que seja feita a vacinação em ciclos, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação. Então, quando essas pessoas infringem essa determinação da autoridade competente, existem consequências legais, né? E essas consequências, uma delas é na esfera civil, que a pessoa pode responder por uma ação de improbidade, que tem todas essas consequências, inclusive com suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com os serviços públicos, de receber qualquer benefício do poder público e multa, né? Então, assim, isso na esfera civil. Aí, no caso dos funcionários públicos, eles também podem responder internamente por processos disciplinares, se eles aplicarem essa dose indevidamente em alguém que não está na fila, não está naquele ciclo, não fazer parte daquele grupo prioritário, eles podem responder internamente por processo disciplinar, inclusive com a perda da função pública. Além disso, se for um servidor público que também faça parte de um órgão de classe, como o CRM, por exemplo, dos médicos, ou ao grupo dos enfermeiros, ele vai responder perante o seu órgão de classe, porque é uma infração antiética. Então, tem várias consequências legais, isso nós falamos só na área administrativa e na área civil, né? Além disso, tem as implicações na área penal. E, claro, o titular da ação penal, que é o Ministério Público, está investigando e, chegando a uma conclusão, vai fazer a denúncia contra essas pessoas, né? Com certeza. Na área penal, existe a possibilidade de ser
penalizado com com a pena prevista no crime de peculato, que é do 312. Por que eu diria isso? Porque o 312, ele trata justamente aquela situação, ele é um crime típico de funcionário público, mas quando o terceiro, o beneficiado, o fura-fila, ele tem consciência, ele sabe da situação do funcionário público, que nesse caso é implícito, ele sabe, né? Então ele responde junto pelo mesmo crime, porque essa condição se comunica, quando ele tem conhecimento, se comunica. Então ele responde pelo crime de peculato, que a gente chama tecnicamente de peculato desvio, porque ele usa do cargo, ele tem acesso a um bem público e em razão do cargo, né? Em razão do cargo ele tem esse acesso e ele desvia, ele usa para uma outra finalidade, ele se apropria e ele desvia. E é exatamente o que ocorre, porque muitas vezes esse agente público, esse funcionário público, ele desvia. Então, quando ele desvia, ele pode responder pelo crime de peculato. Inclusive, tem uma penalidade bem grande, que pode chegar até a 12 anos de reclusão, né? Uhum. Então, é um crime, apesar de ser típico de funcionário público, o terceiro, o beneficiário, que a gente chama, né, que ganhou aí o apelido de fura-fila, também pode ser responsabilizado. É isso que as pessoas não sabem, né? E que é importante fazer essa divulgação, de que as pessoas realmente tenham consciência de que não é só uma infração antiética e uma falta de respeito, de cidadania, de respeito com a população, mas também existem implicações do ponto de vista jurídico. Com certeza, né? Para a gente detalhar um pouco mais, eu queria entender o caso, por exemplo, que a gente viu em alguns locais, né, no norte do país, por exemplo, né, em Manaus especificamente, o envolvimento, né, essa prática acontecendo com filhos, né, e parentes de políticos, né? Isso agrava bastante a situação, até porque para justificar essa vacinação, né, em um desses casos aqui, essas pessoas foram até nomeadas, né? Saiu na divulgação oficial ali, no boletim oficial ali do município, essa nomeação para que a pessoa pudesse ter a justificativa de se vacinar, né? Nesse caso aqui, a punição vai também para essas pessoas que foram favorecidas e para quem favoreceu, no caso um prefeito, enfim, um secretário de saúde, né? Exatamente, é para quem favoreceu, que tinha, na verdade, o poder, a decisão de favorecer, e para quem foi favorecido. E aí, além dessa implicação, pode ser que o Ministério Público, após as investigações, chegue à conclusão que essas pessoas cometeram, além desse crime, outros de simulação, porque simulou uma situação que não era real, né? Então, existem várias questões que, lá no final das investigações, podem ser que essas pessoas sejam responsabilizadas por mais crimes ainda, né? Então, é bem importante de que, nesse primeiro momento, a gente consegue vislumbrar já claramente esse crime de peculato desvio, de responsabilização interna, no caso de pessoas que são funcionários públicos e agentes públicos, até com a questão, por exemplo, se é um agente público, prefeito, secretário, enfim, ele pode perder até a função pública, pode chegar ao caso de perder a função pública. Então, existem várias implicações em várias esferas, né? Que está sendo realmente noticiado esse favorecimento também, esse tráfico de influência. Tudo isso vai ser investigado pelo Ministério Público, como eu disse, e no final ele pode ser que ele entenda e faça a denúncia por mais crimes, inclusive, né? Porque aí vai ser analisado cada caso a caso. Mas, a priori, a gente já consegue vislumbrar que essas condutas têm uma implicação em pelo menos 3 esferas, do ponto de vista jurídico. Entendido. Para a gente entender também uma situação, que eu já vi essa discussão acontecendo na internet, o pessoal conversando em grupos, né? A gente vê no Twitter essas conversas, nos comentários também das notícias, essas pessoas que receberam a primeira vacina, sendo favorecidas, né? De forma irregular, enfim, inclusive podendo sofrer essas sanções que a gente falou aqui já nessa entrevista, né? Essas pessoas que tomaram a primeira dose,
elas, do ponto de vista jurídico, elas não estariam impedidas de tomar a segunda, porque é uma questão de saúde. Como fica isso? Porque se a pessoa for flagrada numa irregularidade, numa ilegalidade nessa primeira dose, né? Como fica a segunda dose? Essa é uma pergunta, inclusive, que agora eu me lembrei, recebemos no WhatsApp, acho que na semana passada. E acabou que foi passando, mas agora eu tenho oportunidade de entender melhor. Como é que fica isso? Então, aí isso é uma questão realmente inédita, né? É uma questão inédita que nós estamos vivendo e que existe até algumas decisões já de proibição, inclusive, né? Proibições por decisão judicial de que a pessoa tome a segunda dose. Então, já existem decisões nesse sentido, decisões judiciais, de que a pessoa seja impedida de tomar a segunda dose. Só que veja bem, essa é uma situação inédita, é uma situação de saúde pública e que as implicações legais, elas já existem. A pessoa já vai ser responsabilizada, digamos, pelo ato de improbidade, com todas aquelas consequências legais previstas, administrativamente, digamos, se ela for um servidor público ou um agente público, e, além disso, penalmente. Não existe ainda, é inédito, não existe a proibição. Então, assim, eu acho complicado de que realmente, com todo respeito às decisões que já saíram e tudo com relação a isso, mas eu acho que o caminho não seria o melhor, talvez, porque como é uma questão de saúde pública, as pessoas precisam ser imunizadas. Eu acho que uma coisa é ela ser responsabilizada com o rigor da lei. Outra coisa, ela estar impedida de receber a segunda dose, né? Então, isso é uma questão que realmente é bem polêmico, é uma questão inédita, é uma questão que eu sei que já existem algumas decisões já nesse sentido de proibição de tomar a segunda dose, mas eu penso que nesse momento em que vivemos, porque a pessoa, se você analisar, a pessoa que ela foi lá e recebeu a segunda dose, ela realmente, ela pode, ainda os especialistas não sabem se ela vai poder transmitir, se ela realmente não vai transmitir mais. Então, é muito complicado de se impedir dessa pessoa, porque você vai estar, de repente, prejudicando outras pessoas. Sim. Pelos quais essa pessoa poderia transmitir. Então, tem que ser analisado, eu acho, com mais cuidado essa questão, mas particularmente, aí realmente é uma opinião minha, de que eu acho muito complicado de se utilizar desse tipo de mecanismo, de proibição, né? Embora eu já tenha conhecimento que existem decisões. Eu acho que o que tem que acontecer é aplicar o rigor da lei que já existe, com todas as sanções que já existem. Como eu disse, mesmo na esfera penal, existe, a pena é bem grande, vai até 12 anos de reclusão. O ideal, então, o ideal, na verdade, eu acho que seja, que fosse, né, impedir que a primeira fosse tomada de forma irregular, né? Depois que ela é tomada, a discussão ela se aprofunda mais. Exatamente. Eu acho que isso jamais deveria acontecer. E o que acontece nesse momento? O que é o mais importante que eu penso? Que é impedir que esses casos continuem acontecendo. É que a lei seja aplicada, as punições aconteçam, seja devidamente investigado, para que não aconteçam outros casos, para que isso realmente não vire uma rotina, né? Então, é isso que é o mais importante. Realmente que aconteçam essas investigações e que aconteçam as denúncias e que seja realmente aplicada a penalidade. Porque, como você disse, depois que toma-se a primeira dose, aí eu acho complicado. Aí eu acho bem complicado, porque aí é uma questão de saúde pública. É uma questão de que essa pessoa que não toma a vacina, ela vai... será que ela vai continuar podendo transmitir o vírus se ela adquirir? É toda uma discussão que daí já entra na seara médica, científica, né? Já sai um pouco do escopo, né? Exatamente. Então, eu acho um pouco mais complicado. Tá certo. Muito obrigado, então, Josinésia Nardini, que é advogada, especialista em Direito Contemporâneo e procuradora municipal em Campo Largo, no Paraná. Obrigado por essa conversa, essa reflexão e essa atenção que agora a gente vai ter em relação a isso, né? Porque outras, com certeza, teremos desdobramentos. Mas muito obrigado pela conversa, por essa entrevista. Boa tarde para você.
Boa tarde, eu que agradeço mesmo. Muito obrigada e foi um prazer aí estar com vocês. Até mais. Até. Tchau, tchau.